tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos, né? E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na área da química, né? Estamos vendo os assuntos da frente A, né? Vimos a questão da pilha e da eletrólise e estamos vendo hoje o tema da nossa aula sendo termoquímica, tá? Primeiramente eu vou fazer uma explicação de todo o conceito, de todo o conteúdo, tá? Vou fazer algumas questões, tá? Um total aí de 7 questões no final do vídeo, para que vocês possam ver como o assunto ele é cobrado dentro das questões, como os avaliadores, né? Eles gostam de cobrar esse conteúdo. E eu vou deixar uma atividade para casa, um videozinho, né, para vocês, e vou deixar uma atividade do praticando para que vocês possam estar realizando ela. Bom, essa aula está ocorrendo na sexta-feira, então estou passando essa atividade hoje. Nós iremos ter aula novamente na quarta. Então vocês têm até terça-feira, tá, para tirar foto do exercício e me enviar. Lembre que, assim como na primeira unidade, essas atividades contaram, né, como parte da pontuação de vocês, nessa segunda etapa, nesse segundo bimestre, também será levado em consideração as atividades que são realizadas por vocês. Então, não deixe de fazer as atividades. Se houver alguma dúvida com relação ao assunto, tá? Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou vocês podem deixar uma mensagem para que eu possa tirar a dúvida na próxima aula. Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Então, o tema da nossa aula de hoje é termoquímica. O termo termoquímica se refere ao estudo, tá, do calor, da temperatura que ocorre dentro das reações químicas. Então, o nosso foco dentro desse assunto é o estudo do calor, tá? E aí vai existir algumas particularidades, né, que nós devemos entrar em certos detalhes. Essa parte do assunto, pessoal, ela é mais teórica, tá? É a termoquímica 1, tá? É como se fosse a introdução do assunto, tá? Só vai haver uma formulazinha, se eu não me engano, para vocês trabalharem, e a maior parte do assunto ele é teórico. Quando nós formos aprofundar os nossos conteúdos em Termoquímica 2, aí sim vocês vão ver mais cálculos. Mas é o que eu sempre digo para o meu aluno, né? Não é porque o assunto ele é teórico que exige menos estudo de vocês. Para mim é o contrário. Quanto mais teórico o assunto, na verdade, mais atento vocês têm que estar, tá? Mais esse conteúdo ele tem que estar claro na mente de vocês, para que não haja dúvida, pois em questões de marca X ou questões abertas, o aluno ele pode acabar trocando os conceitos de maneira muito fácil, mas em si o assunto ele é bem tranquilo, tá? Acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma para a compreensão dele, ok? Bom, vamos lá. Então, primeiro, vamos para a desmistificação de alguns conceitos importantes. Eu tenho aqui temperatura e calor. Bom, pessoal, é comum as pessoas dizerem: estou com calor, né? A temperatura do meu corpo está quente. Mas qual é o significado dessas palavras para a química, né? O que quer dizer temperatura e o que quer dizer calor? Bom, temperatura, tá, pessoal? Ela mede o nível de agitação térmica das partículas, tá? Então vocês aprenderam lá que existem 3 estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, quanto maior o estado, como é que eu posso dizer? Evoluindo dentro do estágio, né? Tem o estágio sólido, passando para o estágio líquido, né? No caso do estado sólido, as partículas elas estão mais organizadas, tá? Quando eu passo para o estado líquido, as suas partículas estão mais afastadas, elas possuem um nível de agitação maior, elas se agitam mais. No estado gasoso, né? Evoluindo assim do estado líquido para o estado gasoso,
há um afastamento maior das moléculas, né, que compõem os gases, e as moléculas elas vão possuir uma agitação ainda maior. Então, a temperatura, na verdade, ela é o nível de agitação térmica das partículas, tá? É eu medir o quanto a partícula de um determinado sólido, de um determinado líquido ou de um determinado corpo, ela está se agitando, tá? Então, quando a gente verifica através do termômetro a temperatura do nosso corpo, por exemplo, nós estamos medindo o nível de agitação das nossas partículas, tá? Já o calor, ele é a energia que flui de maneira espontânea do corpo mais quente para o mais frio, tá? Então, o calor, ele é a energia que está sendo transferida, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ao vocês entrarem, por exemplo, em um ambiente que tem um ar-condicionado, vamos supor, supondo que você esteja em uma sala pequena com 6 pessoas, tá? Uma sala pequena, 6 pessoas, tem um ar-condicionado ligado, temperatura aí, vamos colocar uma temperatura agradável, 20 graus, tá? Aquele friozinho legalzinho. Então, temperatura está massa para 6 pessoas, está tranquilo. Só que eu pergunto a vocês, tá aquele friozinho. Vamos supor que eu coloque mais 10 pessoas naquela sala. Vocês acham que a temperatura vai continuar aquele friozinho agradável? Não, né? Isso se dá por quê? Porque no caso, o ar-condicionado ele vai pegar todo aquele ar quente que está sendo gerado naquela sala, né? Vai converter aquele ar e vai lançar o ar frio. E quanto mais pessoas eu tiver naquela sala, maior a quantidade de calor, né, que aquelas pessoas estão liberando para o ambiente, tornando o ambiente mais quente. E aí, às vezes, a capacidade do ar-condicionado, do aparelho de ar-condicionado, não é suficiente para fazer a refrigeração daquele local. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o caso de você estar andando, né, no centro, você está andando no centro, num local que esteja no sol, e você entra dentro de um estabelecimento que tem ar-condicionado, né? Um estabelecimento como, por exemplo, um banco. Tem um ar-condicionado lá. Assim que você entra, você sente aquela sensação de agradável, devido à temperatura estar mais baixa. Porém, depois de um determinado tempo, claro, dependendo do número de pessoas que estejam naquele banco, naquele momento, vocês poderão visualizar que depois de um tempo, você vai começar a sentir a sensação de calor, tá? Você vai voltar a sentir calor, talvez não na mesma proporção que estava fora do banco, né? Mas você vai começar a perceber que aquela sensação de agradável pode não estar mais da mesma maneira quando você entrou. Isto por quê? Porque o seu corpo, logo que você entrou, começou a mandar calor, né, para o ambiente, dissipou calor para o ambiente. E aí essa perda de calor vai lhe dar a sensação de frio. Mas depois de um momento que a sua temperatura se igualou à do ambiente, né, você, dependendo, obviamente, né, pessoal, ressaltando sempre isso, dependendo da quantidade de pessoas que tenha naquele ambiente, você vai perceber que não atingiu, né, não estava realmente aquela sensação tão fria assim, ok? Então, esses são conceitos importantes que vocês devem ter em mente. Temperatura mede o nível de agitação térmica das partículas, e o calor é a energia que vai fluir sempre do corpo mais quente para o mais frio. Isso de forma espontânea, porque vocês vão estudar mais à frente, é óbvio, que o calor ele pode emanar do corpo mais frio para o corpo mais quente, mas aí é um processo não espontâneo. Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos ver as unidades de medida do calor.
tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, né, que é quem padroniza a questão das nomenclaturas que nós utilizamos, né, nós vamos ter que a quantidade de calor ela é medida em joule. Então, ó, a quantidade de calor que está fluindo entre os corpos, nós, no SI, nós adotamos a medida de joule. Porém, costuma-se utilizar a medida de caloria. Então, é muito mais usual, você vê muito mais, né, as unidades de calor em caloria, tá, do que em joule, tá? Joule você vai ver alguns casos, mas em outros casos utiliza-se a caloria, ou até, como eu coloquei aqui, ó, a quilocaloria. Também pode aparecer em questões. Vocês vão ver que vão ter questões que vão aparecer com quilocaloria, tem questões que vão aparecer em caloria, tem questões que vai aparecer em joule. Primeiro, eu vou explicar a relação entre caloria e joule, e depois entre caloria e quilocaloria. Então, ó, pessoal, uma caloria ela equivale a aproximadamente 4,18 joules, tá? Então, essa é uma relação. Então, se eu tiver 1.000 calorias, eu vou ter aí o equivalente a 4.180 joules. Basta que eu multiplique, né, o valor aqui do joule para cada uma caloria. Se eu tivesse 10 calorias, eu teria 41,8 joules. Ok, professor, entendi a relação entre a caloria e o joule. E a caloria e a quilocaloria? A quilocaloria, pessoal, nada mais é do que quando eu tenho 1.000 calorias. Como no caso, quando a gente vai verificar, por exemplo, a nossa alimentação, a gente fala lá, um consumo médio de 2.500 calorias, tá? Mas eu poderia utilizar, por exemplo, né, se eu tivesse como, por exemplo, 2.000 calorias, vamos supor uma dieta de 2.000 calorias ou 6.000 calorias, né, para algumas pessoas, alguns atores quando estão interpretando certos papéis. Tenho lá o consumo de 6.000 calorias. Ao invés de eu colocar 6.000 calorias, eu poderia colocar 6 quilocalorias, tá? É um fator de multiplicação, como se fosse um fator de 10, 100, 1.000. Nesse caso aqui eu tenho um fator de 1.000, tá? E vamos dar continuidade aos nossos estudos. Para a determinação da quantidade de calor transferida de ou para um material, utiliza-se um aparelho conhecido como calorímetro. Então, pessoal, o calorímetro, ele é um aparelho, né, que ele vai determinar a quantidade de calor que está sendo produzido, que está sendo liberado ou que está sendo transferido para um outro material, tá? Esse calorímetro, ele é, como é que eu posso dizer para vocês, isolado, tá? É um isolante, tá? Os compostos que tiverem aqui dentro, ele não vai interagir com o meio, tá? Esse calorímetro ele é isolado. Vocês têm aqui um termômetro para poder medir a temperatura que está essa reação, tá? Vocês têm os terminais elétricos para ignição da amostra. Então tem aqui, ó, eletrodo positivo, eletrodo negativo, tá? Eu tenho a câmara da minha reação, ó, isolada, tá? Eu tenho aqui água ao redor, tá? E eu tenho aqui a cápsula contendo a minha amostra. Então, eu tenho uma amostra aqui, ela vai ser aquecida, né? Ela vai, através da eletrização, vai provocar o aquecimento, a reação, e essa reação ela pode liberar calor, liberando calor para essa amostra de água que está aqui ao redor. E aí o que vai acabar acontecendo, né, é que essa água ela pode aquecer ou pode sofrer um esfriamento. Essa reação pode absorver calor da água, né? E aí vai mostrar aqui a minha temperatura. Tem aqui um agitador, uma hélice, para fazer essa água se movimentar, tá? E eu vou ter a medida da minha temperatura da minha reação, quanto ela está transferindo calor
ou ela está absorvendo calor, ok? Bom, normalmente se fala no calorímetro o calor cedido por um corpo, que ele é igual ao calor recebido por outro. Então, pessoal, normalmente, quando tem uma transferência de calor, a quantidade de calor doado é a mesma quantidade de calor recebido. Com essa igualdade, é possível determinar as grandezas, como o calor específico e a capacidade térmica. Então, eu tenho aí duas grandezas, a chamada calor específico e capacidade térmica. O calor específico, pessoal, pode ser medido pelo calorímetro, tá? E alguns materiais ele já dá o valor do calor específico, tá? No caso da água, por exemplo, vale 1, tá? Quando vocês ouvirem colocar o calor específico da água, as questões podem trazer o valor 1 ou podem omiti-lo, se for a água, tá? Se for qualquer outro material, tá? Ele deve demonstrar quanto vale esse calor específico, ou fornecendo o valor, né, o valor do calor específico, ou através dessa formulazinha aqui, ó, que logo eu vou falar para vocês. Vocês também têm como calcular esse calor específico, que é esse Czinho aqui, tá? E a capacidade térmica é o quanto de temperatura, né, aquele corpo ele pode doar ou ele pode receber, ok? Então, para a quantidade de calor liberado ou absorvido, utiliza-se a expressão matemática. Então, eu posso calcular o quanto uma reação ela libera de calor ou quanto uma reação ela absorve de calor, tá? Por essa formulazinha matemática que foi que eu tinha falado no início da aula para vocês, tá? Essa é a formulazinha que vocês vão trabalhar, que é igual a mc delta T, ou seja, que macete, né? Se você olhar rapidinho, você diz que macete. Então, eu tenho aqui o que ele representa a quantidade, ó, de caloria, né? Quanto de calor está sendo liberado ou absorvido. Eu vou explicar para vocês como é que vai se dar esse valor, se ele for liberado, se ele for absorvido, tá? A gente vai ter esse estudo. Igual a M, que é a minha massa, ela tem que ser dada em gramas, vezes o calor específico, que geralmente é fornecido pela questão, onde ele quer que você calcule essa quantidade de calor, tá? Sendo que se for a água, ele pode omitir esse valor, tá? E aí o valor do calor específico da água vale 1, vezes a variação da minha temperatura. Então, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial em graus Celsius. Então, não há necessidade de eu transformar aqui para Kelvin. Eu posso fazer em cima dos valores do grau Celsius, tá? Um lembrete importante para vocês. O calor específico de uma substância é definido quanto a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grau Celsius, uma amostra, uma unidade de massa dessa substância a uma dada temperatura. Então, o calor específico é a quantidade de calor necessária para eu elevar em 1 grau Celsius, tá? Uma amostra de, por exemplo, água. E aí o calor específico da água vale 1. Mas nem todos os corpos, o calor específico ele vale 1. Ok, pessoal? Então, dando continuidade, termoquímica, né? Nós temos a questão do calor de reação, que é o nome dado à quantidade de calor liberado ou absorvido por uma reação química, tá? Então, o calor específico é a quantidade de calor liberado ou absorvido. Eu falei que tem certas reações que liberam calor, tem certas reações que absorvem calor. E nós temos a questão aqui da entalpia, que é o total de energia liberado ou absorvido em uma transformação de um dado sistema a pressão constante. A variação de entalpia ela é calculada pela variação de entalpia da reação, é igual ao H, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, tá? Então tem essa outra formulazinha, tá? Às vezes vocês utilizam ela, mas é mais comum a outra, tá? É a que vem logo à cabeça aqui, macete, mas tem essa outra formulazinha aqui de reação, né? O ΔH da reação é igual ao H dos produtos menos o H do reagente, tá? Continuando o nosso estudo,
nós temos aqui as reações termoquímicas. Aí sim nós chegamos à questão de como a gente vai descobrir se uma reação ela libera calor ou ela absorve calor. Bom, pessoal, nós temos dois tipos de reações, tá? A reação chamada de endotérmica e a reação exotérmica. Então, a reação endotérmica é aquela que absorve calor. Então, são reações que absorvem calor. Por exemplo, eu coloco gelo em cima da mesa. Depois de um tempo, dependendo da temperatura ambiente, o gelo ele vai começar a derreter. Então, aquele gelo ele está absorvendo calor do meio para poder passar para o seu estado líquido, tá? Então, eu tenho nesse caso uma reação endotérmica, que ocorre pela absorção do calor. Se você calcular a variação de entalpia, que eu apresentei aqui para vocês, ó, H da reação produto menos reagente, vocês vão ver que esse cálculo vai dar um valor positivo. Toda vez que a variação de entalpia for um valor positivo, minha reação ela é endotérmica. Professor, toda questão eu vou ter que precisar calcular o valor da variação de entalpia? Não. Algumas questões, como as que a gente vai fazer, vocês verão que ele já vai dar o valor da variação de entalpia. Ele vai perguntar justamente se é uma reação endotérmica ou exotérmica. Então, basta que você verifique o valor. Se for um valor positivo, reação endotérmica sem dúvida. Perdão, pessoal, tá mexendo tanto no olho, não é que eu acordei agora não, é porque tem algo incomodando, tá? Me desculpem. Eu tenho aqui, ó, o gráfico da minha reação endotérmica, tá? Eu posso também, a questão ela pode também fornecer o gráfico. Ela não falar se a reação é endo ou se ela é iso. Ela fornecer apenas o gráfico. E aí, ó, toda vez que eu tenho, ó, o reagente no patamar mais baixo do que os produtos, eu tenho uma reação endotérmica, ó. Reagente lá embaixo, produto, ó, lá em cima. Já no caso das reações exotérmicas, tá? Que são aquelas reações que ocorrem com liberação de energia na forma de calor, o ΔH da reação, né? A variação de entalpia, o valor dos reagentes menos o produto, ó, produto menos reagente, perdão, vai ser um valor, ó, negativo, tá? Então, no caso das reações exotérmicas, eu tenho um ΔH negativo. Nesse caso, ó, eu vou ter o reagente lá em cima, produto, ó, lá embaixo no meu gráfico. E aí, quando eu fizer, ó, produto menos reagente, vai dar um valor negativo. Nesse caso, ó, eu vou ter produto menos reagente, valor positivo. A professor dá um exemplo de uma reação exotérmica, uma fogueira, tá? A fogueira em si, ela libera o calor. A queima, a combustão, tá? São processos exotérmicos, tá? São processos de liberação de calor. E aí, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, nós temos aí a questão da temperatura, e da pressão. Elas afetam o valor em que se processa uma reação. Então, a temperatura e a pressão, elas afetam o valor da reação. Então, ó, tenho aqui as mudanças de estado físico da água, vapor, né, líquido, sólido. E aí o que nós vamos ter? Dependendo da mudança de estado físico, eu posso ter uma absorção de calor ou eu posso ter uma liberação de calor, tá? Toda vez, ó, que eu tenho a mudança de um estado de menor energia para um de maior energia, são estados de maior energia, ocorrem essas mudanças por absorção de calor. Então eu tenho aqui, ó, mudança do estado sólido para o estado líquido, absorvo calor, como eu dei o exemplo do gelo. Do líquido para o gasoso, também vai ocorrer pela liberação do calor, absorção do calor, perdão. Então, por exemplo, eu pego uma vasilha com água e coloco no fogo para ferver. Essa água ela vai estar absorvendo calor para poder passar para o estado gasoso. Já o sentido inverso, ó, do gasoso para o líquido, que seria a condensação,
eu tenho que esfriar, eu tenho que liberar calor daquele meu sistema. É que nem do líquido para o sólido. Quando você, por exemplo, pega a água e coloca dentro da cuba de gelo para colocar no freezer, tá? O que vai acontecer aí é que o freezer ele vai estar retirando, tá? Ele está retirando o calor da água para poder passar ela para o estado sólido. É por isso, pessoal, que você sempre deve evitar, claro, a não ser que você queira gastar energia em excesso e prejudicar a geladeira da sua família, tá? Você sempre deve, na verdade, você nunca deve, né, colocar alimentos quentes dentro da geladeira, tá? Porque isso vai fazer com que a geladeira ela tenha que trabalhar mais, tá? Você não pode colocar o alimento quente dentro da geladeira. Então não é aconselhável você pegar, por exemplo, preparou aquele feijão, a sua mãe preparou aquele feijão, comeu na hora do almoço e assim que ele ficou pronto, assim que está ainda quente, ainda está quente, pega, coloca dentro de uma vasilha e coloca na geladeira. A geladeira ela vai ter que trabalhar muito mais, tá? O motor, para esfriar aquele alimento que você está colocando ali quente. Você tem que deixar aquele alimento esfriar um pouco, né? Para que ele possa ser colocado dentro da geladeira. Outra coisa que você jamais deve fazer com relação à geladeira, óbvio, dando algumas dicas, tá? É colocar roupas atrás da geladeira. Algumas pessoas, elas têm mania de quando a roupa ainda está úmida, né? Um tempo nublado, enfim, pega a roupa e coloca atrás da geladeira para que a roupa ela aqueça pela temperatura e possa ficar seca. Não deve ser feito isso, pois a dissipação do calor da geladeira ocorre pela parte de trás. Se você coloca algo ali, uma toalha, uma roupa, você está empatando, né, que aquele calor ele possa fluir de maneira mais rápida e a geladeira ela possa esfriar, né? Não é aconselhável também. Fora o risco de poder provocar algum curto-circuito, ainda tem a questão do consumo de energia. Bom, mas voltando para cá, o H do sólido ele é menor do que o H do líquido. Então, a entalpia do reagente no estado sólido ela é menor do que a entalpia no estado líquido, que por sua vez é menor do que no estado gasoso. Então, quem possui maior entalpia é o estado gasoso em relação aos demais. Mas o sólido tem menor entalpia do que o líquido e o líquido tem menor do que o gasoso, tá? Então, vamos observar a variedade alotrópica mais reativa. Ela sempre estará em um patamar de energia mais alto no diagrama de entalpia. Então vamos lá, pessoal. São formas alotrópicas, tá? Formas alotrópicas é quando eu tenho um mesmo átomo podendo formar duas substâncias diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ozônio e o oxigênio. Não está tão claro na imagem, mas vocês podem consultar, tá? Essa imagem aqui está no livro de vocês, na página 426, tá? Então, na página 426, vocês têm essa imagem aqui, tá? Das variações alotrópicas. Então, formas alotrópicas, é quando eu tenho o mesmo elemento químico formando combinações diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui carbono diamante, tá? E eu tenho carbono grafite. Aqui eu tenho ozônio, aqui eu tenho gás oxigênio. Aqui eu tenho enxofre monoclínico e aqui eu tenho enxofre rômico. Aqui eu tenho fósforo branco e aqui eu tenho fósforo vermelho. Então, a variedade alotrópica mais energética estará sempre em um patamar de energia mais alto. Então, a mais energética aqui, seria o carbono diamante. Ela é maior do que zero. Aqui eu tenho o carbono grafite, está mais próximo do zero. É por isso que o carbono grafite ele é mais fácil de ser quebrado, de ser riscado por um outro objeto do que o carbono diamante. O carbono diamante
ele tem a característica de ser a substância mais dura. Isso quer dizer que ele pode riscar qualquer outra superfície, tá? Não vá associar dureza à questão de quebrar ou não quebrar, tá? O diamante, né, ele possui, quando nós dizemos que uma das substâncias mais duras é a capacidade de riscar. Ele consegue riscar qualquer outra superfície. Aqui nós temos o gás ozônio, tá? Ele possui um valor maior de energia do que o do gás oxigênio. Aqui eu tenho o enxofre monoclínico possuindo valor maior que zero, ou um rômico está mais próximo do zero. Eu tenho aqui o fósforo branco, tá? Possuindo um valor maior que zero, e aqui eu tenho o fósforo vermelho. Ok? Dando continuidade ao estudo do nosso slide, coloquei aqui alguns tipos de variações de entalpia para que vocês possam estar conhecendo. ΔH de combustão, a variação de entalpia, o ΔH da combustão, envolvida na combustão completa de um mol de moléculas de determinada substância em todos os participantes da reação encontra-se em condição padrão. Então, eu posso ter o ΔH de uma combustão, eu posso ter o ΔH de formação, né? No caso, a variação de entalpia, ΔHF, envolvida em uma reação de um mol de moléculas de determinada substância a partir de substâncias simples em condições padrão. Então, tem aqui no caso O2, molécula simples, então ΔH de formação. Vocês ainda vão estudar esse assunto, tá? Então, esses conceitos ainda vão ser mais explorados, tá? Adiante. E nós temos aqui o ΔH de neutralização. Então, é a energia envolvida na neutralização de um mol de H+, com um mol de OH-. Então, eu tenho aqui um ácido, né, entre aspas, eu tenho aqui cátions, tenho aqui ânions, e aí vai haver a neutralização, tem o ΔH de neutralização. Bom, pessoal, chegamos nas nossas questões. Vamos praticar um pouco? Bom, primeira questão. Determina a quantidade de calor que 100 gramas de água deve perder. Então, a quantidade de água que deve perder, tá? A quantidade de calor que 100 gramas de água deve perder para que sua temperatura diminua de 30 graus Celsius para 20. Então, tem a temperatura final, tem a minha temperatura inicial. O calor específico da água vale 1. Então, pessoal, vale ressaltar que a questão não era obrigada a fornecer o calor específico, já que é a água, tá? Ele forneceu que vale 1, tá? Se fosse qualquer outra substância, ele teria que fornecer, mas no caso a água ele pode omitir. Pelos nossos dados, torna-se claro que a nossa formulazinha que nós vamos utilizar é o Q macete, que é igual a M, tem que estar em gramas, calor específico, variação de temperatura. E aí, vale ressaltar, né? Variação de temperatura, eu sei que é uma coisa bem clara para vocês, seria final menos inicial, tá? Então tem aqui, quantidade de calor vai ser igual a massa foi 100 gramas, já foi dada em grama, calor específico é 1 vezes a minha variação de temperatura. Então, final menos inicial. Então, 20 menos 30. 20 menos 30 vai ser menos 10. Então, eu tenho 100 vezes 1, 100. 100 vezes menos 10, menos 1000 calorias. Então, para que eu diminua a massa de 100 gramas de água de 30 graus Celsius para 20 graus Celsius, eu vou precisar retirar 1000 calorias dessa minha amostra de água. Vamos para a questão 2. Classifique as reações a seguir em endotérmicas ou exotérmicas. Observe aqui essa letra A. Eu tenho H2O líquido, né, mais 9,72 calorias passando para H2O, água, no estado gasoso. Então, para a água sair do estado líquido para o estado gasoso, ela deve absorver energia. Se ela absorve energia, a minha reação ela vai ser endotérmica, né? Ela vai absorver energia. Nesse segundo caso, tem um ΔH negativo. ΔH negativo, a reação ela é exo. Aqui o ΔH da minha reação é positivo, ela vai ser endotérmica. Então,
Primeiro caso, absorve calor. Eu tenho a água passando do estado líquido para o estado gasoso, necessitando absorver aí, 9,72 quilocalorias, tá? Na letra B, ele dá que o ΔH da minha reação ele é negativo. Se o ΔH é negativo, a reação ela é isotérmica, tá? E aqui na letra C ele dá o ΔH positivo. ΔH positivo, a reação é endotérmica também. Vamos aí para a nossa terceira questão. Ele coloca: dado o gráfico de entalpia para a reação genérica, resolva as questões seguintes. Então, tem um gráfico, eu tenho aqui os meus reagentes, tenho aqui o meu produto. Só pela análise do gráfico, pessoal, vocês poderiam colocar se a reação ela é endotérmica ou exotérmica, que ele vai perguntar aqui, tá? Mas vamos fazer com calma, né? Letra A. Escreva a equação termoquímica no sentido em que a reação está ocorrendo. Então, sentido direto, reagente para produto. Então, tem aqui, carbono sólido mais 2 enxofre líquido, produzindo, CS2 líquido, perdão. Então ele quer que você escreva a reação nesse sentido, reagente produzindo os produtos. Ele quer saber, o sinal do ΔH. Não tem como a gente calcular o valor do ΔH, mas tem como a gente dizer se ele é positivo ou se ele é negativo. Lembre, reações endotérmicas, né? ΔH positivo. Se fosse uma reação exotérmica, ΔH negativo. Tá? Nesse caso, vou ter produto menos reagente, vai ser um valor positivo. Produto, tem um valor de HP, entalpia padrão dos produtos, bem maior do que do reagente. Então, vai ser um valor positivo aqui. E se é um valor positivo, a minha reação, obviamente, ela vai ser endotérmica. Então, tem aí, entalpia dos reagentes sendo menor do que os produtos. Então, quando eu fizer esse cálculo, o meu valor ele vai dar positivo. Eu não sei quanto é o valor, mas sei que ele é positivo. Se ele é positivo, ele absorve calor. Minha reação ela é endotérmica. Então, eu tenho aqui na letra A, ele pede para eu escrever a reação, tá? Então, eu tenho aqui reagente produzindo produto, ou havendo aí, no caso, o ΔH positivo, né? ΔH da minha reação vai ser positivo, tá? Então, ele pede o sinal na letra B, então já falamos, positivo. E quanto ao desenvolvimento do calor, identificar se a reação endotérmica ou exotérmica. ΔH positivo, reação endotérmica sem sombra de dúvidas. Vamos para a quarta. Quando uma nave espacial está retornando à Terra, ao retornar na atmosfera, provoca as seguintes reações químicas dos componentes do ar. Então, eu tenho aqui, ela necessitando de calor, ela está absorvendo calor, tá? Necessitando de calor. A equação 2, também necessitando de calor, tá absorvendo calor, no caso dessas duas. Reação absorve calor, tá? E eu tenho aqui um ΔH, né, sendo positivo, ΔH positivo, reação endotérmica. Então, quanto ao valor do ΔH das reações, nós podemos ter, corre por absorção de calor, tá? Absorve calor, tá? Nos dois casos aqui, absorvendo energia, e o ΔH apresentando valor positivo, reação endotérmica, né? Reações que ocorrem por absorção de calor, ΔH positivo. Quinta questão, PUC. Sabendo-se que eu tenho aqui HCl aquoso mais NaOH aquoso, produzido NaCl aquoso mais H2O líquido, com ΔH valendo menos 13,8 quilocalorias. Ele coloca, letra A reação é endotérmica ou exotérmica? Se eu tenho um ΔH negativo, minha reação vai ser isotérmica. E ele pergunta, qual a quantidade de calor envolvida na neutralização de 146 gramas de HCl segundo a reação anterior. Então vamos lá, letra A, sendo ΔH menor que zero, reação é exotérmica, ela libera calor. E para o cálculo da letra B, nós vamos ter o seguinte, nesse caso aqui, eu tenho que calcular a massa do HCl, nesse caso vale 36,5, ela libera uma quantidade de
13,8 quilocalorias. Ele está perguntando quando eu tiver uma massa de 146 gramas, vai liberar quanto? X. Eu resolvo por uma regra de 3, multiplicando meio pelos extremos. Eu vou obter aí nos meus cálculos o valor de X igual a 55,2 quilocalorias. Logo, a quantidade de calor liberada vai ser de 55,2 quilocalorias. Questão bem facinho. Sétima. As reações de combustão parcial e total do metano são respectivamente. Então ele coloca aqui, ó, reação, né, ó, CH4 gasoso mais 3 meios de O2 produzindo CO gasoso mais 2H2O líquido, sendo ΔH nas condições padrão, ó, menos 607,2 kJ por mol. E ó, ele coloca a reação, ó, aqui CH4 gasoso mais 2O2 produzindo CO2 mais 2H2O líquido, sendo aqui um ΔH igual a X. Ele coloca, são os seguintes valores aproximados dos valores de formação padrão. Então ele coloca aqui o da água, o do carbono e do dióxido de carbono, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Assim, o valor da ΔH da reação, aproximadamente, ele vai ser quanto? Bom, pessoal, essa questão aqui já está em um nível um pouquinho mais à frente, mas a gente vai resolver ela. Bom, nesse caso, ó, temos que a primeira equação que ele está fornecendo aqui, ó, tá? Apresenta o ΔH padrão de menos 607,2 kJ, tá? E aí nós teríamos que fazer uma regrinha, tá? Da soma das reações padrões para poder calcular. Nesse caso aqui eu tenho menos 607,2 kJ, vai ser igual, ó, nesse caso daqui, ó, o valor do dióxido de carbono, tá vendo? Ó? Eu tenho reagente igual a produto, dióxido de carbono mais duas vezes, ó, porque eu tenho 2 mols de água líquida, da água líquida está aqui, menos X, tá? Que esse X é justamente o que eu vou necessitar encontrar, né? Nesse caso, efetuando as devidas operações, Y vai ser igual a menos 74,9 kJ por mol. O ΔH da minha reação total vai ser produto menos reagente. Então eu tenho aqui os dos produtos, tenho aqui do reagente. Quando eu faço o meu devido cálculo, eu encontro o valor de X como sendo menos 890,2 kJ por mol. Pessoal, passei mais rapidinho por essa questão, tá? Porque no caso ela seria melhor colocada mais à frente, tá? Não vou ter questões nesse nível de complexidade nas atividades, tá? Mas eu vou deixar vocês aqui com 2 videozinhos, tá? Para fechar a nossa aula, e logo logo eu volto passando quais são as atividades para casa, ok? Hoje você vai ver água pegando fogo. Para provar que tudo que eu estou fazendo aqui é verdade, não é um truque de vídeo, esse vídeo não vai ter cortes até a hora do fogo. Bom, e para provar que isso aqui é água também, isso aqui é um frasquinho de água mineral, eu vou tomar um gole. Aqui. E, bom, agora é só acender a água. Eu não vou fazer isso aqui dentro porque vai derreter a minha garrafinha, vai cheirar mal. Eu vou colocar aqui nesse Erlenmeyer. Para quem não conhece, Erlenmeyer é esse frasco aqui de química e ele tem esse formato. Um dos motivos dele ter esse formato é que você pode misturar líquidos aqui dentro sem que o líquido espirre para fora. Vou encher até a boca e aí é só Bom, se você não acredita que isso aqui é um fogo de verdade, sei lá, pode ser algum efeito de vídeo, olha só. E como esse aqui é um vídeo que é mais de experiência do que de mágica, eu vou falar a revelação aqui mesmo, nesse vídeo. O que eu usei aqui era água mesmo, isso aqui é água de verdade. Eu tomo,
sem nenhum problema. Só que dentro do meu Erlenmeyer tinha um pouquinho de um líquido muito especial. E esse líquido tem quatro propriedades que fazem essa mágica ser possível. A primeira e mais importante delas é que ele tem exatamente a mesma cor que a água, ou não tem cor nenhuma. É incolor, um líquido absolutamente incolor. A segunda propriedade é que é um líquido menos denso do que a água. O que significa isso? Que se eu colocar ele na água, ele vai boiar na água. A terceira propriedade, também muito importante, é que ele não se mistura com a água, mais ou menos como óleo. Se você colocar ele na água, ele vai ficar separadinho. E a quarta propriedade é que esse líquido é bastante inflamável. Você consegue adivinhar que líquido é esse? Dá um pause e coloca no comentário o seu chute e vamos ver se você acertou. Se você chutou álcool ou etanol, você errou. Porque o etanol não tem uma dessas quatro propriedades que eu falei, e a que ele não tem é que ele se mistura com a água. Se eu tivesse colocado um pouquinho de álcool aqui embaixo, na hora em que eu jogasse água, ele ia se misturar com a água e eu nunca ia conseguir tocar fogo. O que eu usei foi fluido de isqueiro. E o que eu fiz? Eu coloquei uma camadinha muito fininha lá embaixo, dei uma chacoalhada, aí ele se espalhou, grudou todo aqui na borda do Erlenmeyer. E quando eu coloquei a água, ele começou a se soltar na água, eu dei aquela chacoalhadinha também para soltar bem o fluido de isqueiro e imediatamente, porque ele é muito menos denso do que a água, ele já subiu aqui e ficou prontinho para eu tocar fogo. E você pode perguntar por que eu usei o Erlenmeyer e não usei qualquer outro tipo de frasco para fazer essa mágica. Bom, eu usei Erlenmeyer pelo seguinte: se eu colocar uma camadinha bem fininha aqui de fluido de isqueiro no fundo, na hora em que esse líquido sobe, como o fundo tem um diâmetro muito maior do que a boca, aqui em cima essa camada vai acabar ficando um pouco mais alta, ou seja, essa boca faz com que o fluido de isqueiro se concentre aqui em cima e fique muito mais fácil dele pegar fogo. Duas coisas importantes se você for fazer essa experiência, essa mágica aqui em casa. A primeira delas é que se você for criança, tem que fazer isso aqui na companhia de um adulto. A segunda coisa é que mesmo se você for adulto, depois que você colocar o fluido de isqueiro aqui dentro, você tem que manter o potinho do fluido de isqueiro bem longe, porque o fluido de isqueiro não pode ficar perto do fogo. Ih, não acendeu. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Tem duas experiências muito legais que a gente já fez no Manual do Mundo, brincando um pouco com esse negócio de água e fogo. A gente fez essas duas experiências na série Super Química. Eu estou deixando embaixo do vídeo aqui um link para a série Super Química. São experiências de química mais explosivas, mais perigosas que a gente faz aqui no Manual do Mundo. Então desse lado aqui eu vou colocar o metal que faz a água explodir. É um metal especial que quando a gente joga na água, a água explode. E desse lado aqui eu estou deixando a experiência dos fogos de artifício subaquáticos. É um jeito que a gente consegue soltar fogos debaixo d'água. Hoje eu vou mostrar para vocês 4 experiências muito legais e super fáceis de fazer em casa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a última. Fica até o fim. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, vou gravar esse vídeo usando um telefone celular. A LG está lançando o G8S Think, é um celular muito top de linha, octa-core, 6 GB de RAM, 128 GB de memória interna expansível, você consegue colocar um cartão e aumentar ainda mais essa memória. Tem 3 coisas dele que eu queria mostrar para vocês. Ele tem do lado da câmera frontal aqui uma espécie de um radar que se chama Time of Flight, ou tempo de voo. Por que é isso? Você tem um infravermelho aqui, uma luz infravermelha que é emitida, e ela bate nos objetos, volta aqui e ele consegue perceber o tempo que essa luz demorou para ser refletida e voltar. E com isso, ele consegue mapear em 3D tudo que tiver na frente do celular. E isso é muito legal,
Primeiro, porque na hora em que você for tirar foto no modo retrato, ele consegue ver a posição do seu rosto e desfocar o fundo baseado nessa concepção 3D que ele tem de você. Esse sensor também faz que a identificação biométrica vá para outro nível. Esse celular tem aqui o identificador de impressão digital, então você desbloqueia o celular colocando o dedo aqui atrás, normal. Ele tem um leitor de face, só que aí ele não tira uma foto da sua cara, ele vai escanear o seu rosto em 3D. Isso é legal porque nunca uma pessoa vai poder colocar uma foto na frente e fingir que é você, e mais, funciona no escuro normalmente, porque o que está iluminando o seu rosto é o infravermelho e não a luz do celular, você nem vê esse infravermelho. E tem mais um jeito de você entrar no celular, que é lendo as veias da sua mão. O infravermelho consegue ver as veias da mão. A gente já fez uma experiência aqui no Manual do Mundo mostrando isso, um aparelho que a gente consegue enxergar as veias. E aí é só você colocar a mão na frente do celular que ele desbloqueia. Aliás, a gente acabou de descobrir que a nossa câmera consegue ver o infravermelho que está sendo emitido aqui na frente. Olha só que legal, esse LED piscando é o infravermelho fazendo escaneamento. Se a gente tem um mapeamento 3D, isso significa que o celular consegue entender os meus gestos. Então eu coloco a mão aqui em cima, ele viu que eu tô com a mão, eu consigo, por exemplo, entrar no YouTube, dar play no vídeo e ajustar o volume dele. Isso pode parecer meio inútil, mas imagina você lavando louça, fazendo uma receita ou fazendo uma experiência do Manual do Mundo com a mão toda suja de graxa e aí você tem que consultar um vídeo, você não precisa encostar no celular. A segunda coisa que é animal nesse telefone é o som. Ele tem um estéreo real, tem duas caixas com a mesma potência, uma de cada lado, então quando você bota um som estéreo, você ouve perfeitamente, não fica aquele negócio de um lado tá mais alto que o outro, uma coisa estranha. O som fica tipo torto, né? Caindo para um lado. E outra coisa é que quando você pluga o fone de ouvido, tem uma tecnologia que se chama DTS-X, que simula um ambiente 3D, dá a impressão que você está no cinema. E a terceira coisa, que é o mais importante pra gente nesse vídeo, é a câmera desse celular. Ela tem várias formas de inteligência artificial. No modo Smart Selfie, que eu acho um dos mais legais, você tira a foto do fundo, de onde você quer que seja o fundo da sua selfie. Vou pegar o cenário do Manual do Mundo, por exemplo. Depois, ele vira a câmera para você tirar uma foto sua. E aí ele junta as duas coisas. Isso quer dizer que, se você estiver naquele lugar cheio de gente, que você não encontra a posição para tirar selfie, você tira lá do cenário sem ninguém e ele te coloca em cima depois. Outra coisa que eu acho bem legal é o modo estúdio, em que você tem uma luz virtual aqui dentro do celular, você coloca na posição que você quiser e tira a foto como se aquela luz existisse. A câmera traseira é tripla. Você tem uma lente comum, uma grande angular, boa para você tirar foto no lugar apertado, tipo dentro do carro, e uma teleobjetiva, que é para dar aquele zoom animal. E você consegue tirar fotos usando as três ao mesmo tempo. Se você tá achando que é muito blá blá blá, não tem certeza se a câmera é boa mesmo, vamos fazer o seguinte: a partir de agora a gente vai desligar a câmera que a gente grava todo dia aqui no Manual do Mundo e vai gravar só usando o LG G8S Think, fechou? Vamos fazer então 4 experiências que são baseadas num tal de efeito Marangoni. O efeito tem esse nome estranho porque quem conseguiu descrever esse efeito lá no século XIX foi um físico italiano chamado Carlo Giuseppe Matteo Marangoni. E para a gente entender o efeito Marangoni, a gente tem que pensar nas moléculas da água. Sei que é meio estranho pensar em moléculas da água porque a gente consegue ver as moléculas da água, mas pensa aí então em várias bolinhas formadas por 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio, e elas tentam ficar uma perto da outra o tempo todo. Elas têm uma atração entre si muito forte, mais ou menos como se fossem várias pessoas querendo se agarrar o tempo inteiro, ou como se fossem esses ímãs aqui, que eles se atraem de todos os lados e querem ficar próximos um do outro. Essa força na água é tão grande que se a gente colocar um pedaço de aço na água, pode ser que ele não afunde. Esse aqui é o meu pedaço de aço. Se você usou a sua inteligência, você imaginou que eu não ia pegar a marreta da inteligência para mostrar que ela não afunda, né? Se a gente colocar um pedaço de aço, uma agulha, em cima da água, você vai ver que parece que a água tem uma película por cima. A agulha não afundou e ela está aí boiando na água por causa da força das moléculas de água que não querem se separar. E o nome disso aqui é tensão superficial. É por causa dessa força entre as moléculas, da tensão superficial, primeiro, que existem alguns insetos ou aracnídeos que conseguem andar em cima da água, e segundo, é por isso que existem as gotas d'água, porque se não tivesse nenhuma atração entre as moléculas, a água ia se esfarelar, não ia formar bolinhas perfeitinhas, do jeito que a gente vê assim, parada em cima de uma folha ou pendurada em algum lugar. Mas tem um detalhe interessante nessa história. Outros líquidos podem ter uma tensão superficial diferente da água ou até mexer na tensão superficial da água. O sabão, por exemplo, ou o detergente, eles enfraquecem a tensão superficial da água. Então essa atração entre as moléculas fica mais fraca.
E quando você joga o detergente na água, então no ponto em que o detergente caiu, a atração entre as moléculas está fraca, mas em volta está forte. E isso faz a água se movimentar. Falando assim na teoria, fica meio estranho a gente imaginar como que isso acontece. Como a água pode se movimentar por causa de uma mudança de tensão superficial. Então eu vou fazer aqui uma demonstração que dá para entender melhor. Isso aqui é uma luva normal, tá? De látex, coloquei aqui no Becker. Você tá vendo essa superfície aqui, ela tá toda esticada. Então, cada pedacinho da luva tá puxando para um lado, puxando para o outro. Ela toda tá se puxando, assim como acontece com as moléculas de água. Isso aqui é o sabão, tá? Ele vai abrir aqui um espaço em que não vai ter mais atração, porque eu vou furar a luva. E você deve ter imaginado o que vai acontecer. Se a luva fosse água, isso quer dizer que a água iria se afastar do ponto em que foi colocado o sabão, porque as moléculas iam se puxar para fora, enquanto dentro não tem nenhuma força ali puxando. Isso quer dizer também que se tivesse uma aranha andando ali do lado do ponto onde foi jogado o sabão, a aranha ia ser arrastada pela água. A gente tem bastante tranqueira aqui no Manual do Mundo, mas no caso não tem uma aranha que anda na água para poder fazer essa experiência e mostrar a aranha se deslocando. Mas vamos fazer então nossa primeira experiência, que é quase isso. Eu vou pegar um prato e colocar um pouco d'água em cima do prato. Em cima vai um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou sujar o meu dedo com um pouquinho de detergente e você, esperto, já imaginou o que vai acontecer, né? Vamos fazer um replay com orégano? Você sacou a lógica do negócio, né? É como se o orégano fosse aquele desenhinho da aranha que eu fiz. No momento em que a gente coloca o detergente, ele vai se afastar e esse movimento é causado pelo efeito Marangoni. Vamos para a segunda experiência. Vou encher uma caixa plástica com água e depois em uma cartolina eu vou recortar um lindíssimo barco que tem um furo no meio e um rasguinho. Você achou que essas duas experiências eram meio fracas, não tinha um visual, aquelas coisas, esperava mais. A terceira experiência agora também é muito simples de fazer, mas o efeito é absurdo. Vou pegar um prato, colocar leite comum, não pode ser leite desnatado, em seguida algumas gotinhas de corante, uma em cada canto. E agora com o sabão, a gente vai ver o tal do efeito Marangoni de um jeito um pouco diferente. Aqui não vale o seu joinha, eu sinceramente não sei o que vale. Uma coisa bacana desse experimento é que você vê que o efeito Marangoni não acontece só na superfície, ele pode acontecer por dentro também. Nesse caso a gente vê o corante sendo revolvido ali pelo movimento causado pelo efeito Marangoni. Mas Iberê, essas 3 experiências que você fez até agora, eu assisto o Manual do Mundo desde 2002 e eu já tinha visto quando você morava naquele apartamento bem pequeno e filmava tudo meio feio. É verdade, a gente já fez esses 3 experimentos no Manual do Mundo, não com a explicação tão bacana quanto a de hoje, mas o último experimento é inédito, foi um experimento que bombou pra caramba no Twitter, no 9gag, e a gente testou e viu que deu super certo. É um barquinho como aquele anterior, só que em vez de ser movido a detergente, ele é movido a tinta de caneta. Eu vou pegar uma folha pequenininha aqui de uma laranjeira que tem no manual, depois eu vou cortar uma carga de caneta e colocar uma gota bem gorda de tinta aqui na base da folha. 2 coisas importantes dessa experiência, se você for fazer em casa. Primeiro é que tinta de caneta é uma desgraça para sair da roupa. Você perdeu a roupa se encostar isso aqui em você, fechou? Mesmo se encostar na sua mão é muito chato de limpar. E outra, tem que fazer num lugar em que aquela água você consiga limpar depois ou que não tenha problema nenhum com a natureza. Por exemplo, se você fizer uma poça d'água na rua, não tem muito problema porque a tinta de caneta seca logo em seguida, aquela poça seca. Mas não é fazer isso num rio, num lago, em algum lugar que more um peixe, fechou? E agora vamos ver se aquela imagem que a gente viu fazendo sucesso em tantos lugares realmente estava dizendo a verdade. Deu uns 60% certo. Ficou bonito, mas ele deu uma volta muito pequena. Eu queria que desse uma volta maior. Vamos tentar de novo.
Botei um cobertor aqui embaixo para dar um pouco mais de contraste e essa tinta de caneta, ela suja menos do que eu imaginava. Depois que ela seca aqui, ela já não fica tão melequenta mais. E se você ficou em dúvida sobre como funciona isso, é como funcionou todos os outros experimentos. A gente tem uma tinta de caneta que vai ter uma tensão superficial um pouco diferente da água, então é como se tivesse, sei lá, um grupo de gente se puxando muito forte e um grupo no meio que não tá se puxando tão forte assim, e aí por causa disso isso começa a se movimentar, tá? Vai ter um movimento nessa multidão, porque os mais fortes vão acabar puxando, levando os mais fracos, mais ou menos do jeito que você viu acontecendo ali com aquela aranha que a gente mostrou no começo. Vou fazer aqui uma última experiência de brinde, hein? Essa eu não tô nem contando nas 4 que eu falei que ia ter nesse vídeo. Vou fazer uma bolha de sabão e nessa bolha tá acontecendo o tempo todo o efeito Marangoni. A gente tem água, tem sabão, tensões superficiais diferentes, então o líquido fica se mexendo, você consegue ver se você olhar um pouquinho nesse reflexo furta-cor que aparece na bolha. E uma coisa muito legal é que se você pingar água na bolha, a água não estoura a bolha. Quando ela chega aqui, ela tem uma tensão superficial mais forte do que todo mundo e isso acaba atraindo o líquido da bolha. Então a água nesse momento vai meio que puxar o que tem em volta. É o contrário daquele exemplo que a gente deu ali na luva. Em vez de você fazer um furo, é como se você puxasse ali no meio. E a água puxa tudo e cai. Então ela não causa um rasgo na borracha, ela causaria um encolhimento naquele ponto. Vamos ver isso aí no slow motion do LG G8S Think, que você aposta que já estava até esquecendo que a gente está gravando com esse celular de tão boa que é a imagem. A gente gostou bastante.